Santos tem escrito na bandeira que é terra da liberdade e da caridade, né? Lá em São Paulo teve um projeto, uma tentativa em primeira votação de proibir dar marmita para quem vive... Não, ainda está valendo. Ainda não foi, está em curso. Está em curso. Está em curso, lamentavelmente. Mas a primeira votação. É isso que eu queria te perguntar, Eneida. Como é que você vê isso, já que você milita nessa área? Nossa, eu acho que é tão vasto isso. Porque tão falar da doloroso, população... né? É doloroso. É horrível, né? Horrível. Mas falar da população em situação de rua envolve a gente falar em inclusão. Só vindo mais um pouco antes, o governo que a Thelma fez foi um governo inclusivo. O desafio de se governar para todos, de fato, né? Porque você não é prefeita de parte dos cidadãos. Você é prefeita da cidade toda e tem que pensar no bem da cidade toda. Só que tem aquelas pessoas, que talvez seja a maioria, que precisam mais do poder público, né? Necessitam, né? Da saúde, da educação, da moradia, enfim. Então, exigem mais... demandam mais do poder público. E esse governo inclusivo, que essa inclusão que é necessária continuar sendo feita na nossa cidade. E não só na nossa cidade, em todas as cidades, mas aqui também. A questão da população em situação de rua, ela se enquadra nessa situação de inclusão. São pessoas invisíveis, que por diversos problemas foram parar na rua, mas existe na nossa sociedade uma mentalidade liberal da meritocracia, de que quem não conseguiu enriquecer ou ter emprego é porque não quis. Então, eles querem a mentalidade, eles querem estar na rua, eles não querem trabalhar. Isso são argumentos de quem quer tirar a responsabilidade dela, porque ela não precisa fazer nada, porque já que eles não querem. Certo? Interessante. Isso domina, no meu ponto de vista, isso domina as mentes de muita gente conservadora, né? Que aí é que desemboca numa lei dessa, que ainda não foi aprovada, né? Está em primeira votação. Seja, né? E que não seja, mas você veja. Parece que eles têm maioria para aprovar. Se aprovou em primeira, a não ser que tenha uma mobilização, uma grita geral, né? Sabe aquelas que caem muito mal e que todo mundo vai contra e eles recuam, né? O número teria número. Então, você colocar uma série de restrições para que alguém ou uma entidade forneça comida, é querer dizer o seguinte: qual é a mensagem que está escrita? Não quero que ninguém alimente essas pessoas. Essas pessoas têm que ficar sem alimento. Tem que morrer. Por quê? Tem que morrer. Por quê? Porque eles estão ali porque eles querem. Estão ali porque querem. E, como diz o Chico Buarque, morreu na contramão, atrapalhando o trânsito. Entendeu? Que tristeza. Muito bem lembrado. Eu gostaria de... Eu vivi o governo, os dois governos, tanto da Thelma como do Davi Capistrano, e eu queria fazer uma pergunta, porque a população, principalmente para os mais jovens, que não conheceram, não tiveram nesse tempo, porque já fazem 30 anos que é governado pela direita essa cidade. A questão da saúde, questão do Anchieta, por exemplo, a questão, naquela época, todo domingo, tinha ônibus grátis. Ônibus gratuito. Recentemente, nós fizemos uma reunião na Zona Noroeste e as pessoas faziam 8 anos que não vinham aqui na Ponta da Praia, não conhecia a Ponta da Praia, porque não tem dinheiro para coisa. Eu queria que você falasse dessas, porque ali o governo, naquele momento, tinha um lado, e porque é o seguinte, quem precisa do Estado não é a Ponta da Praia, quem precisa do Estado é as pessoas mais carentes. Quando essas pessoas evoluem, melhora a condição, a segurança, a vida de todo mundo na cidade. Eu queria que você comentasse as coisas que foram feitas no teu governo, no governo do Davi,
que viraram referência, inclusive, mundial. Por exemplo, na saúde, na questão da AIDS, manicomial, da questão da AIDS e etc. Bom, às vezes eu fico até... Eu não sei, esses dias, por causa da aproximação por causa da proximidade da eleição, a gente que é pré-candidata, como a Eneida e como eu, a gente fica dependente de muitas situações de arguições, de perguntas, né? E tem me perguntado muito das coisas que foram feitas no nosso governo lá atrás, de 88 a 92. E eu confesso que, para mim, é tão evidente essas coisas terem sido feitas, né? E eu estou aqui sentada, vendo aqui um quadro que está aqui na parede do sindicato, aqui que tem a praia atrás. Né? Tem o bonde e tem a gente vê as bandeiras e a gente sabe que lá atrás tem... Praça das Bandeiras. Isso é um quadro de um bancário do Banco do Brasil que doou para o Farol da Baixada. Tá vendo? Tá vendo? Bom, e lá... Aqui, a gente não vê, mas a gente sabe que está a praia. Por exemplo, recuperar a vulnerabilidade das praias. Como você mora numa cidade turística, que tem o maior porto da América Latina, a gente já falou, mas você não oferece praia limpa para as pessoas irem. Então, o cidadão trabalha a semana toda, ele tem uma parte do sábado e o domingo, para ele ter o lazer, para brincar com as suas crianças, com a família, aquelas coisas que nós sabemos, né, que é essencial para a vida. No mínimo, no mínimo. E você não pode ir à praia de uma cidade que é conhecida por ter praias. Bom, então vamos lá limpar a praia, não tem jeito. E por que eu estou falando isso? Perguntou o que... Então, eu acho que eu destacaria a recuperação da vulnerabilidade, a criação das policlínicas, como a gente falou aqui no intervalo, é um modelo calcado em Cuba. Na época a gente não explicou isso porque ia dar um corte ideológico na discussão que a gente queria evitar, e não precisava. Então, a gente queria que a policlínica funcionasse. E ela é tão forte, é tão correto, né, esse conceito, que é um grande consultório para um determinado número de pessoas, na minha época era para 20 mil pessoas, onde você tem as especialidades básicas, que é clínico geral, cardiologia, clínica geral, cardiologia, pediatria... Está faltando um, colega. Ortopedia? Não era ortopedia, já vai. E, com o tempo, eu consegui, aí foi odontologia. Por quê? Eu tenho uma história familiar onde algumas pessoas, especialmente mulheres, perderam os dentes. E para sorrir, colocava a mão na boca. E eu sou profundamente marcada por algumas mulheres estou falando da minha família. Imagina que também seja extensiva a outras. A vergonha de não ter dentes na boca para sorrir. A gente que tem dente, a gente pode não saber, mas nem valoriza. Terrível. Isso é uma prova que a gente tem coração, né? Isso é uma questão... alma, né? É uma questão de quem tem alma. Óbvia, porque né? senão não... Porque se você não vai sorrir, problema. Claro. E também não é só sorrir, comer, né? Como é que faz? Teve a Anchieta, com todas as consequências, teve o sistema de saúde, teve a modificação nas questões da educação. Com certeza. E teve, eu acho que o mais gritante, a questão salarial, né? Que a gente tinha um outro nível salarial muito diferente do que a realidade se tornou costumeira de uns tempos para cá. A atuação para quem tinha AIDS foi a primeira do Brasil também, né? Do Brasil. Também. Do Brasil. Olha, você vê, eu coisa. fui convidada, a Áustria me convidou para fazer um debate em Graz, acho que é a segunda cidade da Áustria, Graz, depois da capital. E
a gente, enfim, eu acabei correndo o mundo, indo em muitos lugares e dentro do Brasil também para falar. Eu lembro de você no programa do Jô Soares. É mesmo? É? Lembro. Mas conte, o que é? Lembro, não. Foi assim, a minha prefeita, na época, né? Fazendo a entrevista e o Jô Soares. Aliás, isso aqui, essa canequinha aqui, como é que diz? É uma imitação, é uma ideia boa do Jô Soares que nós trouxemos aqui pro Jô Soares podcast talentoso. Farol da Baixada.